Eu quero saudar os meus queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesta quinta-feira, eu quero trazer uma palavra direto ao teu coração. Louvado seja Deus. E que você guarde esta palavra no teu coração. E quando vier as lutas, você se firme na palavra do Senhor. Então vou trazer esta palavra que se encontra em Deuteronômio, capítulo 20, verso 5, que nos diz assim: Então os oficiais falaram ao povo dizendo: Qual é o homem que edificou a casa nova e ainda a não consagrou vã, e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Louvado seja Deus. Nós vemos, irmãos, que o livro de Deuteronômio foi a segunda lei que sugere que o propósito, como os 5 últimos livros, foram de Moisés, e conta acontecimentos históricos que foram relatados por Moisés nos livros de Êxodo e Números. O livro foi escrito, queridos ouvintes, à nação de Israel, que se encontrava-se na terra de Moabe, desde do rio Jordão. Então Israel havia falhado por falta de fé ao não entrar na Palestina. E vemos que depois de 38 anos, Moisés reúne o povo escolhido e procura infundir-lhes a fé que o capacitaria a avançar em obediência a esta herança, a salvação. E havia perigos, louvado seja Deus, neste caminho, nisto que Moisés queria adotar, perigos visíveis e invisíveis. Louvado seja Deus. E nós vemos, queridos irmãos, que a nossa casa, ela tem que estar firmada na rocha. A nossa casa tem que estar firmada em Cristo Jesus. A nossa casa tem que estar firmada na palavra de Deus. Porque neste caminho, o evangelho que nós seguimos, nós temos que ter fé. Nós encontramos perigos invisíveis e visíveis. Pecado, laços que o inimigo de nossas almas coloca para nós pecarmos contra Deus. Nós vemos, louvado seja Deus, que todo mundo está de pernas para o ar por causa desse coronavírus. Louvado seja Deus. É cumprimento da palavra. Nós temos que estar firmados na palavra, ter fé para poder vencer esse vírus que tem matado muitas pessoas. E nós que conhecemos a palavra, nós temos que estar firmes na palavra e ter fé para poder vencer. Louvado seja Deus. E nós, para vencermos, nós temos que estar com a nossa casa, com a nossa família em união. Marido unido com mulher, mulher unido com o marido e unido com filhos.
nós temos que exercitar a palavra de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos com a nossa casa, nossos esposos, mulheres, esposas, filhos, estando unidos, firmados na palavra do Senhor, o diabo não pode destruir o lar. Porque quando o lar é destruído, fica mais fácil para que o inimigo de nossas almas venha trabalhar nas nossas vidas. Nós vemos em Mateus 7, verso 24, nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, semelhantemente ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, só isso que todo mundo, todos os países estão passando com esse coronavírus. Louvado seja Deus. Aquele povo de Deus, louvado seja Deus, que estiver firmado na rocha, ele vai passar por essa tribulação. Aquele povo unido em oração, a sua igreja, com o seu pastor, os seus obreiros, o seu rebanho, estiverem em oração, reunidos, clamando, firmado na rocha que é Jesus, passará por esse problema. Nós vemos que o mundo está de perna pro ar. Quantas mortes! Louvado seja Deus. Mas aquele que está firmado na rocha, na palavra de Deus, passará sobre isso. E o Senhor Jesus dará vitória. Uma casa que foi firmada na rocha. Aquele esposo, aquela esposa, aquele filho que estiver firmado na palavra de Deus, passará por tudo. Porque virá coisas piores depois desse coronavírus. E aquele que estiver firmado, aquele que estiver fé, louvado seja Deus, ele passará por tudo. Nós vemos que ali Moisés, ele foi escolhido por Deus para tirar aquele povo de Israel. Nós vemos, louvado seja Deus, que depois da morte de Moisés, foi Josué, louvado seja Deus, que continuou a jornada. Louvado seja Deus. Então, meus queridos ouvintes, eu quero que vocês guardem esta palavra. A palavra de Deus, o Senhor está enviando neste dia para você, para que você venha aumentar a sua fé, a sua confiança em Deus. Confie em Deus. Não fiquem desesperados por causa desse vírus, ou porque alguma luta que você está passando no teu lar, com teu esposo, tua esposa, teus filhos. Confie no Senhor, tenha fé. Nós vemos que depois de 38 anos, Moisés reuniu aquele povo e tentou, louvado seja Deus, infundir-lhe fé. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E neste dia o Senhor fala contigo. Tenha esperança, fé, confiança em Deus. Firme a tua casa espiritual na palavra de Deus. Firme a tua casa material na palavra de Deus. E o Senhor dará bênção para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. E tudo sucederá bem
dentro do teu lar, da tua casa. Se você também estiver firmado com a sua casa espiritual na palavra de Deus, estiver firmada em Jesus, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para o coronavírus, mas sim olhar para Deus, olhar para o alto, porque nós vemos essa quarentena, que todo mundo está em quarentena. Nós também temos que tomar cuidado, louvado seja Deus, com este perigo visível. Louvado seja Deus, que pode virar um comunismo, que manda, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós temos que tomar cuidado, porque o que virá no futuro será pior. E nós que temos Jesus, nós temos que dobrar o nosso joelho e orar por esta nação, pelo Brasil, pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, por outros países também, para que Deus tenha misericórdia. Louvado seja Deus. Para que venha orar pela igreja, porque se introduzir o comunismo, não pode isso, não pode aquilo. Já passou as igrejas do Senhor com esse coronavírus, passou um tempo fechada, porque se abrisse receberia multa. Isso é um perigo visível, que nós temos que tomar cuidado no futuro, para que não vire um perigo invisível. Coisas piores acontecerão, e a igreja do Senhor tem feito um grande papel na sociedade, levando a palavra para aqueles que estão presos, para aqueles que estão enfermos fisicamente, espiritualmente, que o Senhor tem levantado, tirado do abismo e levantado para a sociedade. Então a igreja, ela tem um grande papel, e nós temos que orar. Essa é a palavra que o Senhor deixou neste dia para você, meu querido ouvinte, que você venha meditar e guardar esta palavra no teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.